Livro do Céu, volume 1, parágrafos do 150 em diante. Diferentes modos de falar de Jesus. Mas antes de continuar, por ordem do confessor atual, devo manifestar os vários modos com os quais o Senhor me falou. Parece-me que os modos com os quais Deus me fala sejam 4. Mas estes 4 modos de falar de Jesus são muito diferentes das inspirações. 1. O primeiro modo é quando a alma sai fora de si. Mas antes quero explicar o melhor que possa. Sair de mim mesma. Isto acontece de 2 modos. O primeiro é instantâneo, quase como relâmpago, e é tão repentino que me parece que o corpo se eleva um pouco da cama para seguir a alma, mas depois fica na cama e a mim parece que o corpo fica morto, e a alma, em vez disso, segue a Jesus caminhando por todo o universo, a terra, o ar, os mares, os montes, o purgatório e o céu, onde muitas vezes me fez ver o lugar onde eu estarei depois de morta. O outro modo de sair, a minha alma é mais tranquilo. Parece que o corpo se adormece insensivelmente e fica como petrificado ante a presença de Jesus Cristo. Mas a alma permanece com o corpo. E este não sente nada das coisas externas, ainda que se transtornasse todo o universo, mesmo que me queimassem e me reduzissem em pedaços. Estes 2 modos tão diferentes de sair fora de mim mesma, eu os notei sensivelmente, porque no primeiro modo, devendo eu obedecer ao confessor que vinha a me despertar, ouvi desde o lugar onde me conduzia Jesus, isto é, desde os confins da terra, ou do ar, ou dos montes, ou do mar, ou do purgatório, ou mesmo do paraíso. Parecia-me que não tinha tempo de voltar para que o confessor encontrasse minha alma no corpo e poder obedecer. E como me encontrava com a alma tão longe, eu me agia toda, me angustiava e me afligia pensando que não teria tempo de voltar ao corpo para que o confessor me encontrasse, e portanto não ter tempo de obedecer. Mas devo confessar que sempre me encontrei a tempo. E me parecia que a alma entrasse no corpo antes que o confessor começasse a me dar a obediência de despertar. E mais, digo a verdade, muitas vezes eu via de longe o confessor que vinha, mas para não deixar Jesus, parecia que não pensava em confessar que via, e então o próprio Jesus me apressava a voltar com a alma ao corpo para poder obedecer ao confessor. E então eu sentia uma grande repugnância por deixar a Jesus, mas a obediência vencia. E deixando a Jesus, ele mesmo ou me beijava ou me abraçava, ou fazia outra coisa para despedir-se de mim. E eu, deixando ao meu amado Jesus, dizia: vou com o confessor, mas tu, meu bom Jesus, volta logo que o confessor se vá. Então são os 2 modos pelos quais a alma parecia sair do corpo. E nestes 2 modos de sair a alma, Deus me fala. Este modo de falar, ele mesmo chama falar intelectual. Tentarei explicar. A alma que sai do corpo e se encontra diante de Jesus não tem necessidade de palavras para entender o que o Senhor lhe quer dizer. Nem a alma tem necessidade de falar para se fazer entender, senão que tudo é por meio do intelecto. Que bem nos entendemos quando nos encontramos juntos. De uma luz que de Jesus me vem à inteligência, sinto imprimir em mim tudo o que meu Jesus quer que eu entenda. Este modo é muito alto e sublime, tanto que a natureza dificilmente sabe explicá-lo com palavras, apenas pode dizer alguma ideia. Este modo em que Jesus se faz entender é rapidíssimo,
Num simples instante se aprendem muito mais coisas sublimes que lendo livros inteiros. Oh, que mestre engenhoso é Jesus, que num simples instante ensina muitas coisas, enquanto que qualquer outro necessitaria anos inteiros, se é que o consegue, porque o mestre terreno não tem poder para atrair a vontade do discípulo, nem de lhe poder infundir na mente, sem esforço nem fadigas, o que ele quer ensinar. Mas com Jesus não é assim. Tanta é sua doçura, a amabilidade do seu trato, a suavidade de seu falar, e ademais é tão belo que a alma apenas o vê, se sente tão atraída que às vezes é tanta a velocidade com que corre ao lado de Jesus, que quase sem adverti-lo se encontra transformada no objeto amado, de modo que a alma não sabe discernir mais sem ser terreno, tanto fica identificada com o ser divino. Quem pode dizer o que a alma experimenta neste estado? Precisaria do próprio Jesus ou de uma alma separada perfeitamente do corpo, porque a alma, encontrando-se outra vez circundada pelos muros deste corpo e perdendo esta luz que antes a tinha abismada, muito perde e fica obscurecida, de tal modo que, se quisesse dizer algo, o diria grosseiramente. Para dar uma ideia, digo que me imagino a um cego de nascimento, que nunca teve o bem de ver o que há no universo inteiro, e que por poucos instantes tivesse o bem de abrir os olhos à luz e pudesse ver tudo o que contém o mundo: o sol, o céu, o mar, as tantas cidades, as tantas máquinas, as variedades das flores e as tantas outras coisas que há no mundo. E depois daqueles poucos minutos de luz, volta a cegueira de antes. Poderia ele dizer claramente tudo o que viu? Somente poderia fazer um esboço, dizer alguma coisa confusamente. Isto é uma semelhança do que acontece quando a alma se encontra separada. E depois no corpo, não sei se digo desatinos. Assim como a esse pobre cego ficaria a pena da perda da vista, assim a alma vive gemendo e quase em um estado violento, porque a alma se sente violentada sempre para com o sumo bem. É tanta atração que Jesus deixa na alma de si, que a alma gostaria de estar sempre abstraída em seu Deus. Mas isto não pode ser, e por isso se vive como se vivesse no purgatório. Acrescento que a alma não tem nada do seu neste estado, tudo é operação feita pelo Senhor. Agora tentarei explicar o segundo modo que Jesus tem para falar, e é que a alma, encontrando-se fora de si mesma, vê a pessoa de Jesus Cristo como, por exemplo, de criança, ou crucificado, ou em qualquer outro aspecto, e a alma vê que o Senhor com sua boca pronuncia as palavras e a alma com sua boca responde. Às vezes acontece que a alma se põe a conversar com Jesus como fariam dois íntimos esposos. Se bem que o falar de Jesus é pouquíssimo, apenas 4 ou 5 palavras, e às vezes até mesmo uma só. Raríssimas vezes se estende mais, mas neste pouquíssimo falar, quanta luz põe na alma! Parece-me ver à primeira vista um pequeno riacho, mas vendo bem, em vez de um riacho se vê um vasto mar. Assim é uma só palavra dita por Jesus. É tanta a imensidão da luz que fica na alma, que ruminando muito bem descobre tantas coisas sublimes e proveitosas à alma que fica assombrada. Eu acredito que se juntassem todos os sábios, ficariam todos confundidos e mudos diante de uma só palavra de Jesus. Agora, este modo é mais acessível à natureza humana e facilmente se sabe manifestar, porque a alma, entrando em si mesma, leva consigo o que tem ouvido da boca de nosso Senhor e o comunica ao corpo.
Não é tão fácil quando é por meio do intelecto. Eu considero que Jesus tem este modo de falar para adaptar-se à natureza humana. Não que tenha necessidade da palavra para fazer-se entender, senão porque deste modo a alma mais facilmente compreende e pode manifestar ao confessor. Em suma, Jesus faz como um mestre doutíssimo, sábio, inteligente, que possui em grau eminentíssimo todas as ciências e que ninguém pode igualá-lo. Mas como se encontra entre discípulos que ainda não aprenderam as primeiras letras do alfabeto, retendo todos os outros conhecimentos em si, ensina aos discípulos apenas o ABC e etc. Oh, como é bom Jesus! Se adapta aos doutos e fala-lhes de modo altíssimo, de modo que para entendê-lo devem estudar muito bem o que lhes diz. Adapta-se aos ignorantes e finge-se também ele ignorante, e fala em modo baixo, de maneira que ninguém pode ficar em jejum das lições deste divino mestre. O terceiro modo com que Jesus fala é quando, falando a alma, participa de sua própria substância. Parece-me que quando o Senhor criou o mundo, com uma só palavra, foram criadas as coisas. Assim sendo, sua palavra criadora, no ato mesmo em que diz a palavra, cria na alma aquela mesma coisa que diz. Como, por exemplo, Jesus diz à alma: veja como são belas as coisas, enquanto seus olhos possam percorrer a terra ou o céu, jamais encontrarão beleza similar a mim. Neste falar de Jesus, a alma sente entrar nela um algo divino e fica muito atraída para esta beleza, e ao mesmo tempo perde o atrativo de todas as outras coisas, porque quão belas e preciosas fossem, não lhe causam nenhuma impressão. O que lhe fica fixo e quase transmutado em si é a beleza de Jesus. Nisso pensa, dessa beleza se sente investida e fica tão apaixonada que, se o Senhor não fizesse outro milagre, se lhe partiria o coração e, de puro amor por esta beleza de Jesus, expiraria a alma para voar ao céu e gozar desta beleza de Jesus. Eu mesma não sei se digo desatinos. Para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz: olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nestas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Esta pureza se transforma nela mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo, e assim das outras virtudes. Oh, como é desejável falar de Jesus! Eu daria tudo o que está sobre a terra se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. O quarto modo em que Jesus me fala é quando me encontro em mim mesma, isto é, no estado natural. E este falar é também de dois modos. O primeiro é quando, me encontrando em mim mesma, recolhida no interior do coração, sem articulação de voz ou sons ao ouvido do corpo, Jesus internamente fala. O segundo é como nós fazemos, e isso acontece às vezes, mesmo estando distraída ou falando com outras pessoas. Mas uma só destas palavras basta para me recolher se estou distraída, ou para dar-me a paz se estou perturbada, para me consolar se estou afligida. Novas regras de vida. Jesus lhe indica um novo sistema de vida. Agora eu continuo narrando de onde eu fiquei, e eis que ele colocou um remédio. Pela manhã eu fui para comungar, e assim que eu recebia Jesus, súbito eu lhe disse: Senhor meu, olha em que tempestade me encontro. Deveria te agradecer porque lhe deste luz ao confessor para me dar a obediência de sofrer. Em troca, minha natureza o lamenta tanto que eu mesma fiquei confusa ao ver-me tão má. Mas tudo é nada, porque tu que queres o sacrifício, me dás
também a força. Mas a razão de maior peso em mim é ter que estar tanto tempo sem poder receber o sacramento. Quem poderá resistir sem ti? Quem me dará força? Onde posso encontrar consolo nas minhas aflições? E enquanto dizia isto, sentia tais penas no coração por esta separação de Jesus sacramentado, que chorava copiosamente. Então o Senhor compadeceu-se de minha fraqueza e disse-me: Não temas, eu mesmo sustentarei a tua fraqueza. Tu não sabes que graças te preparei, por isso tanto temes. Eu não sou onipotente? Não posso suprir a privação de me receber no sacramento? Por isso, ri-te, põe-te como morta em meus braços, faze-te vítima voluntária para me reparar as ofensas pelos pecadores e para evitar aos homens os merecidos flagelos. E eu dou-te em penhor a minha palavra de não deixar nem um só dia sem vir visitar-te. Até agora tu viestes a mim, de agora em diante virei eu a ti. Não estás contente? Então eu me resignei à santa vontade de Deus e fui surpreendida por este estado de sofrimentos. Quem pode dizer as graças que o Senhor começou a me dar? É impossível poder dizer tudo detalhadamente, poderei dizer algumas coisas confusamente, mas por quanto possa e para cumprir a santa obediência, que assim o quer, esforçar-me-ei em dizer por quanto me seja possível. Lembro-me que desde o início deste estar continuamente na cama, o meu amado Jesus fazia-me ver muito frequentemente o que não tinha feito no passado. Desde o início me disse que o que queria que levasse um novo sistema de vida para dispor-me àquele místico matrimônio que me havia prometido. Me dizia: Amada do meu coração, te coloquei neste estado a fim de poder vir mais livremente e conversar contigo. Olha, te liberei de todas as ocupações externas a fim de que não só a alma, mas também o corpo esteja à minha disposição. E assim podes estar em contínuo holocausto diante de mim. Se não te tivesse posto nesta cama, a dever-te a ti os deveres de família e sujeitar-te a outros sacrifícios, não poderia eu vir tão frequentemente e te fazer partícipe das ofensas conforme as recebo. No máximo deveria esperar que cumprisse seus deveres. Mas agora não. Agora ficamos livres. Já não há ninguém que nos incomode e que interrompa a nossa conversa. De agora em diante as minhas aflições serão tuas, e as tuas minhas, os meus sofrimentos teus, e os teus as minhas consolações, tuas e as tuas. Uniremos todas as coisas juntas, e tu tomarás interesse das minhas coisas, como se fossem tuas. E assim não haverá mais entre nós dois. Isto é meu e isto é teu, senão que tudo será comum por ambas as partes. Sabes como fazer contigo? Sabe como fiz contigo? Como um rei quando quer falar com sua esposa rainha, e esta se encontra com suas damas em outras ocupações. O rei o que faz? A toma e a leva dentro de seu quarto, fecha as portas para que ninguém possa entrar a interromper sua conversação e ouvir seus segredos, e assim, estando sós, se comunicam reciprocamente suas aflições e seus consolos. Agora, se algum imprudente fosse bater à porta, a gritar atrás dela e não os deixasse gozar em paz sua conversa, o rei não a tomaria a mal? Foi o que fiz contigo. E se alguém te quiser distrair deste estado, também me desagradaria. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com minha vontade, de tal modo de desfazer tua vontade na minha. Desapego absoluto de toda coisa.
tanto que tudo o que é terra quero que seja por ti como esterco e podridão, que dá horror ao só olhá-lo. E isto porque as coisas terrenas, ainda que não se tivesse apego a elas, só tê-las em torno e olhá-las obscurecem as coisas celestiais e impedem realizar este matrimônio místico que te prometi. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim e logo a seus benfeitores. Assim, você aceita-te com o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente, e com santa indiferença, sem pensar se isso te fazeria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me dava o confessor. Não sei porquê, mas queria que tomasse quinina, e tinha imposta a obediência de cada vez que voltasse o estômago, outras tantas devia voltar a tomar o alimento. Agora, o quinino me estimulava o apetite, e às vezes sentia muita fome. Tomava o alimento e quando o tomava, e às vezes no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos conatos de vômitos, estava obrigada a devolvê-lo e permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada, e eu mesma tinha vergonha de pedir. Pensava entre mim: o que dirá a família? Voltou o estômago e quer comer? Se me derem alguma coisa, a tomo, senão o Senhor se ocupará. Assim me passava contente de poder oferecer alguma coisa a meu amado Jesus. Isto não durou muito tempo, mas aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê a obediência de não tomar quinina e de não te fazer tomar o alimento tantas vezes. Eu que lhe darei luz. Depois veio o confessor e ele disse-me: para não mostrar singularidade, de agora em diante quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também a quinina. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome, mas o vômito não cessou. Essa única vez que tomava alimento era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor nunca me deu esta obediência. Me dizia: não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então o dizia ao Senhor e ele me dizia: quero que faça a petição, mas com santa indiferença. Quero que esteja ao que te diz a obediência. E assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que me tinha dito o Senhor, por um certo tempo, e que eu assim tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuavam a surpreender-me diariamente, e ele se via obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me dar a obediência de não estar mais naquele estado, e acrescentava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer, especialmente minha natureza queria libertar-se daquele estar continuamente na cama, que por quão belo fosse, era sempre cama, aquele ter que sujeitar-se a todos, mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza. E estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício. Por isso, a natureza fez seu ofício. Toda se colocou ao sentir-se dar esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama se o Senhor assim o queria, porque tinha começado a experimentar quão bom tinha sido o Senhor comigo e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza às coisas e o amargo o converte em doce. Quando me deu a obediência de não ter que estar mais na cama, eu comecei a resistir e dizia ao Senhor: o que queres de mim? Não posso mais, porque a obediência não quer. Mas se queres dar luz ao confessor, então eu estou disposta a fazer o que queres.
E passei toda uma noite discutindo com o Senhor. Quando vinha, lhe dizia: Meu amado Jesus, tem paciência, não venhas, porque a obediência não permite que me faças participar em teus sofrimentos. Até pela manhã eu venci. Me sentia em mim mesma e livre de sofrimentos. Quando em um instante veio o Senhor e me atraiu de tal maneira a Ele que não pude resistir-lhe, perdi os sentidos e me encontrei junto com Ele. Mas tão estreitada que por quanta oposição fazia, não pude me separar de Jesus. Estando com Jesus, eu me sentia toda aniquilada e tinha uma certa vergonha pelas tantas oposições que ele havia feito durante a noite e lhe disse: Esposo Santo, perdoa-me, é o confessor que assim o quer. E ele disse-me: Não temas, quando é a obediência, eu não me ofendo. E continuou: Vem a mim, hoje é ano novo, quero dar-te teu presente. Justo aquela manhã era o primeiro dia do ano. Então aproximou seus lábios puríssimos dos meus e derramou um leite dulcíssimo. Beijou-me e tomou um anel de dentro de seu lado e me disse: Hoje quero te fazer ver o anel que te preparei para quando te desposasse. Depois me disse: Diga ao confessor que é a minha vontade que continue estando na cama, e como sinal de que sou eu, diga-lhe que há uma guerra entre a Itália e a África, e que se ele te dá a obediência de fazer continuar sofrendo, não deixarei fazer nada a ambas as partes. Se porão em paz. No mesmo instante de dizer estas palavras, senti-me circundada por sofrimentos, como com um vestido, e por mim mesma não pude libertar-me. Pensava: o que dirá o confessor? Mas não estava mais em meu poder. Aquele leite que Jesus derramou em mim me produziu tal amor a Ele que me sentia definhar e sentia tanta saciedade e doçura que depois de que veio o confessor e me fez voltar àquele estado e a família me levou o alimento, sentia-me tão satisfeita que o alimento não baixava. Mas para cumprir a obediência que assim queria, tomei um pouco. Mas logo fui obrigada a devolvê-lo, misturado com aquele leite doce que me havia Jesus dado. E ele, como brincando, me disse: Não te bastou o que te dei? Não está contente ainda? Eu fiquei toda corada, mas rapidamente lhe disse: O que queres de mim? É a obediência? É a obediência. Quando o confessor veio, começou a ficar inquieto e a dizer-me que era desobediente. Então dizia-me: É uma doença. Se fosse coisa de Deus, te teria feito obedecer. Por isso, em vez de chamar ao confessor, deve chamar os médicos. Quando ele terminou de falar, eu lhe disse tudo o que me tinha dito o Senhor, como disse acima. E ele me disse que era verdade que havia guerra entre a África e a Itália. E disse: Veremos se nada acontecer. E assim ficou persuadido de me fazer continuar sofrendo. Depois de cerca de 4 meses, um dia o confessor veio e me disse que havia chegado notícias de que a guerra que havia entre a África e a Itália, sem fazer nenhum dano entre elas, havia terminado, assinado a paz. Assim o confessor ficou mais persuadido e me deixou ficar em paz. Então meu doce Jesus não fazia outra coisa que me dispor naquele matrimônio místico e que havia prometido. Se fazia ver estando eu neste estado, às vezes 3 ou 4 vezes ao dia, como se lhe agradava. E às vezes era um contínuo ir e vir. Me parecia um apaixonado que não sabe estar sem sua esposa. Assim fazia Jesus comigo, e às vezes chegava a me dizer: Olhe, te amo tanto que não sei estar se não venho. Sinto-me quase inquieto pensando que você está sofrendo por mim e que está sozinha. Por isso vim para ver se tem necessidade de alguma coisa. E quando assim dizia, ele mesmo me levantava a cabeça, colocava seu braço atrás do meu pescoço e me abraçava. E enquanto assim me beijava, e se era tempo de verão e fazia calor, de sua boca mandava um alento refrescante.
O bem tomava alguma coisa em sua mão e me abanava, e depois me perguntava: como te sentes? Não te sente melhor? Eu lhe dizia: em qualquer modo que se está contigo, se está bem. Outras vezes vinha, e se me via toda fraca, pelo contínuo estar naqueles sofrimentos, especialmente se o confessor vinha na noite, meu amante Jesus vinha, e me vendo naquele estado de extrema debilidade, tanto que às vezes me sentia morrer, se aproximava a mim, de sua boca vertia na minha aquele leite, ou bem me fazia pôr-me a seu lado, e eu chupava torrentes de doçura, de delícias e de fortaleza, e ele me dizia: quero ser propriamente eu teu tudo, e também teu alimento da alma e do corpo. Quem pode dizer o que eu experimentava, tanto na alma como no corpo, por tantas graças que Jesus me fazia? Se fosse eu a dizê-lo, espalhava-me demasiado. Recordo que às vezes, quando não vinha logo, me lamentava com ele dizendo: ó esposo santo, como me fez esperar tanto, que não pode resistir mais, me sentia morrer em ti. E enquanto assim dizia, era tanta a pena que sentia que chorava. E ele compadecia-me toda, me enxugava as lágrimas, me beijava, me abraçava e dizia: não quero que chore. Olhe, agora estou contigo. Me diga o que quer? E eu dizia-lhe: não quero outra coisa senão a ti. E só deixarei de chorar quando me prometeres que não me farás esperar tanto. E ele me dizia: sim, sim, te consolarei, te contentarei. Um dia, enquanto estávamos nisso, e era tanta pena que eu sentia que não podia deixar de chorar, meu bom Jesus me disse: quero te contentar em tudo. Sinto-me tão atraído por você que não posso fazer menos que fazer o que você quer. Se até agora te tirei a vida exterior e me manifestei a ti, agora quero atrair tua alma para mim, a fim de que onde quer que eu vá, possa vir junto comigo. Assim poderás desfrutar mais e te estreitar mais intimamente a mim, o que não fizestes no passado. Ou uma manhã, não me lembro muito bem, creio que tinha passado cerca de 3 meses desde que comecei a estar continuamente na cama. Enquanto estava no meu estado habitual, veio meu doce Jesus com um aspecto todo amável, como um jovem, como de 18 anos. Oh, como era belo! Com sua cabeleira dourada e toda encaracolada, parecia que encadeava os pensamentos, os afetos, o coração. Sua fronte serena e ampla, onde se olhava como dentro de um cristal, o interior de sua mente, e se descobria sua infinita sabedoria, sua paz imperturbável. Oh, como me sentia tranquilizar minha mente, meu coração, aliás, minha mesma paixão diante de Jesus. Caía por terra e não se atrevia a me dar o mínimo incômodo. Eu acredito, não sei se estou errada, que não se pode ver a este Jesus tão belo se não se está na calma mais profunda, que o mínimo assombro de intranquilidade impede de ter uma vista tão bela. Assim, ao ver a serenidade de sua fronte adorável, é tanta infusão de paz que se recebe no interior, que creio que não há desastre, guerra mais feroz que adiante de Jesus não se acalme. Ó meu todo e belo Jesus, se por poucos momentos que te manifestas nesta vida comunicas tanta paz, de modo que se podem sofrer os mais dolorosos martírios, as penas mais humildes, com a mais perfeita tranquilidade, me parece uma mistura de paz e de dor. O que será no paraíso? Oh, como são belos os olhos puríssimos, cintilantes de luz! Não é como a luz do sol que, querendo olhá-la, danifica nossa vista. Não, em Jesus, enquanto é luz, pode-se muito bem fixar o olhar, e só de olhar o interior de sua pupila, de uma cor celeste escura. Oh, quantas coisas me dizia!
É tanta a beleza de seus olhos que só seu olhar basta para me fazer sair de mim mesma e me fazer correr atrás dele, por caminhos e por montes, pela terra e pelo céu. Basta um só olhar para me transformar nele e sentir descer em mim algo de divino. Quem pode dizer além da beleza de seu rosto adorável? Sua tez branca, semelhante à neve, tingida de uma cor de rosas das mais belas, em suas bochechas rosadas, descobre-se a grandeza de sua pessoa, com um aspecto majestoso e todo divino, que infunde temor e reverência, e ao mesmo tempo dá tanta confiança que, quanto a mim, jamais encontrei pessoa alguma que me dê ao menos uma sombra da confiança que me dá meu amado Jesus. Nem em meus pais, nem nos confessores, nem nas minhas irmãs. Ah, sim, esse rosto santo, enquanto é tão majestoso, ao mesmo tempo é tão amável. E essa amabilidade atrai tanto, de modo que a alma não tem a mínima dúvida de ser escolhida por Jesus, por quão feia e pecadora se veja. Belo é também o seu nariz afilado, proporcional ao seu rosto. Graciosa é sua boca, pequena, mas extremamente bela. Seus lábios finíssimos de uma cor escarlate. Enquanto fala, contém tanta graça que é impossível poder descrever. É doce a voz de meu Jesus, é suave, é harmoniosa. Enquanto fala, sai de sua boca um perfume tal que parece que não se encontra sobre a terra. É penetrante, de modo que penetra tudo, sente-se descer pelo ouvido ao coração. E, quantos afetos produz! Mas quem pode dizer tudo? Além disso, é tão agradável que acho que não se pode encontrar outros prazeres com os quais se podem encontrar numa só palavra de Jesus. A voz de meu Jesus é potentíssima, é obrante, e no mesmo ato que fala, faz o que diz. Ah, sim, é formosa sua boca, mas mostra mais sua formosura, graça no ato de falar. Então se vêem seus dentes tão nítidos e bem alinhados, e exala seu corpo amor que incendeia. Setas são lançadas, consome o coração. Belas são suas mãos, suaves, brancas, delicadíssimas, com seus dedos proporcionados, e os move com uma maestria tal que é um encanto. Como você é bonito, todo bonito, meu doce Jesus. O que eu disse sobre sua beleza é nada. É mais, eu acho que disse muitos desatinos. Mas o que queres de mim? Perdoa-me, é a obediência que assim o quer. Por mim não me teria atrevido a dizer uma palavra, conhecendo minha incapacidade. Agora, enquanto via Jesus com o aspecto já descrito, de sua boca me enviou um alento que me investia toda a alma, e me parecia que Jesus me atraía com seu alento a ele, e comecei a sentir que a alma saía do corpo. Me sentia realmente sair de todas as partes, da cabeça, das mãos e até os pés. Sendo esta a primeira vez que me sucedia dentro de mim, comecei a dizer, agora morro, o Senhor veio para me levar. Quando me vi fora do corpo, a alma tinha a mesma sensação do corpo, com esta diferença, que o corpo contém carne, nervos e ossos, a alma não, é um corpo de luz. Portanto, senti um temor, mas Jesus continuava a enviar-me esse alento e me disse, se te dá tanta pena estar privada de mim, agora vem junto comigo porque quero consolar-te. E Jesus tomou o seu voo e eu tomei o meu junto, e ele girando por toda a abóbada do céu. Como era bonito passear junto com Jesus, agora apoiada a cabeça sobre seu ombro e com um braço atrás de suas costas e com a outra mão em sua mão.
agora se apoiava. Jesus em mim. Quando chegávamos a certos lugares onde a iniquidade mais abundava, ó, quanto sofria o meu bom Jesus! Eu via com mais clareza os sofrimentos de seu coração adorável. Via-o quase desmaiar e lhe dizia: apoie-se em mim e faz-me partícipe de suas penas, pois não resiste minha alma ver-te sofrer sozinho. E Jesus me dizia: amada minha, ajuda-me, não posso mais. E enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e via uma amargura tal que sentia penas mortais quando entrava em mim esse licor tão amargo. Sentia entrar tantas facas, pontas, flechas que me trespassavam de lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, participava estes sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer a pena? Só o próprio Jesus que era testemunha, porque os outros não podiam mitigar minhas penas, estando naquele estado de perda dos sentidos. E se esperava quando estava presente o confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos e não me restava mais do que dar o último respiro. Oh, quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava de seu coração, e como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertia um licor dulcíssimo, e assim se mitigavam as penas. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele, girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia esse amargo venenoso. Se eram pecados de desonestidade, derramava uma coisa de podridão, mal cheirosa, e quando voltava em mim mesma, sentia tão aquela peste e era tanto fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento, quando o devolvia, sentia que saía da minha boca aquela podridão misturada com alimento. Uma vez levava-me às igrejas e também ali o meu bom Jesus era ofendido. Como chegava mal a seu coração aquelas obras santas, sim, mas descuidadosamente feitas. Aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente, parecia que mais bem insultava a Jesus em vez de lhe dar honra. Sim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Quantas vezes me lamentava dizendo: filha, também a gente que se diz devota, olha, tantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos. Ao receber os mesmos sacramentos, em vez de sair purificadas, saem mais enlameadas. Sim, quanta pena dava a Jesus ver pessoas que comungavam sacrilicamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume, e alguns dá horror dizer, por fins de interesse. Quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus é obrigado a descer, porque era chamado pelo poder sacerdotal. As mãos do sacerdote se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue, ou então estavam sujas de lama. Como dava compaixão o estado de Jesus, tão santo, tão puro naquelas mãos, que davam um horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas eram obrigados a permanecer até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali, com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-lhe apressadamente a mim e lamentava-se, e antes de que eu o dissesse, ele mesmo dizia: filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais.
Tem compaixão de meu estado que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto dizia isto, derramava da sua boca na minha. Mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão hedionda, misturada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante, que às vezes eu não podia engolir. Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia este derramar de Jesus? Se ele mesmo não me tivesse sustentado, certamente teria morrido vítima disso. Todavia, só derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contém tanto e tanto? Oh, como é feio o pecado! Ah, Senhor, faça-o conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas, que raptavam, e estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Ó Senhor, ó Deus, como é alto, grande, sublime seu mistério, seu ministério. Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote. E Jesus só celebrava a missa e eu o escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador eu achava que veria estas missas juntos com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso as passo em silêncio. Mas enquanto dizia isto, Jesus moveu-se dentro de mim, chamou-me e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei. Ó doce amor, direi algumas pequenas coisas, mas dá-me tua graça para poder manifestá-la, porque por mim não me atreveria a pôr nenhuma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes.